Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre corpo pulmonar, o que é corpo pulmonar, né, o conceito disso, o diagnóstico, né, o que a gente faz para ter o diagnóstico de corpo pulmonar e o que a gente faz também como tratamento, né, quais são as nossas opções terapêuticas quando a gente entra em contato com um paciente que tem corpo pulmonar, né, que tem esse quadro muito característico, tá? Então vamos começar pensando o que é o corpo pulmonar? Qual que é o conceito de corpo pulmonar? Então, olha só, normalmente o paciente que tem corpo pulmonar, que pode ter esse diagnóstico de corpo pulmonar, ele é um paciente que tem uma pneumopatia. Normalmente, essa pneumopatia é um DPOC, né? Então, é um paciente com efizema, com bronquite crônica, que é o que caracteriza, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, e esse paciente, ele acaba tendo um aumento muito expressivo do ventrículo direito, tá? Isso acontece por quê? Porque quando o paciente tem uma doença obstrutiva crônica, né, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ele tende a ter um aumento da pressão pulmonar, né? E esse aumento da pressão sanguínea pulmonar, aumento da pressão na artéria pulmonar, né, e outros fatores que eu vou comentar daqui para frente, isso acaba fazendo com que haja então um aumento de resistência ao fluxo sanguíneo saindo do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito é como se estivesse enfrentando uma pós-carga maior do que ele normalmente enfrenta. E a gente tem que lembrar que o ventrículo direito ele tem uma espessura menor, ele tem menor força do que o ventrículo esquerdo. Então, quando ele entra numa situação em que ele está sofrendo mais resistência para liberar aquele sangue, né, para o tronco pulmonar, ele acaba então fazendo o processo de hipertrofia, né? E quando o ventrículo direito fica muito tempo fazendo esse processo de hipertrofia, hipertrofiado, na tentativa de aumentar a força de contração e conseguir vencer essa maior pressão, essa maior resistência que ele está sofrendo, vindo ali do pulmão, né, vindo do parênquima pulmonar, e da vasculatura pulmonar, principalmente, né, ele acaba se dilatando e isso acaba, então, trazendo um quadro de insuficiência do ventrículo direito, tá? Então, o paciente que tem corpo pulmonar, ele necessariamente é um paciente que tem uma pneumopatia, ele tem alguma doença pulmonar ou alguma alteração pulmonar, que não necessariamente um quadro clínico, mas uma alteração pulmonar que gera sobrecarga, né, do ventrículo direito, e aí ele cursa, então, com esse quadro de corpo pulmonar, que seria o aumento, então, do ventrículo direito devido a essa maior resistência à perfusão sanguínea pulmonar, tá? Então, é basicamente isso. Isso daqui é o que a gente vê, então, morfologicamente, né, falando, quando a gente vê, então, o coração, isso aqui seria um corte, né, do ventrículo direito, e a gente consegue ver que as paredes, né, do ventrículo direito estão muito aumentadas, né, muito mais fortes do que normalmente ficam, isso por conta da hipertrofia. Quando a gente compara com o coração normal, a gente vê que o tamanho desse coração aqui está muito maior, né? E isso, inclusive, vai trazer algumas repercussões clínicas para esse paciente, que a gente vai conseguir perceber no exame físico, que é um pouco limitado, né, pela condição que ele já tem, principalmente se for um paciente que é DPOcítico, né? Mas isso é uma possibilidade, a gente vai conversar sobre isso no diagnóstico, tá? Quando eu penso em corpo pulmonar, a gente precisa entender que, geralmente, esse corpo pulmonar ele vai aparecer para a gente na clínica com exacerbações, né? Com situações ali um pouco mais graves. Então, quando o corpo pulmonar ele já está mais grave, significa que ele já está mostrando sintomatologia, tá? E essa sintomatologia é a sintomatologia de uma insuficiência cardíaca direita, tá? Que seria, então, basicamente, edema de membros inferiores, né? Edema periférico, o engurgitamento jugular, e também a presença ali do ictus de VD palpável, né? Então, assim, a gente vai conversar um pouco mais agora sobre os edemas, né? Porque o edema, a fisiopatologia do edema é muito interessante, muito importante da gente entender nesse contexto de corpo pulmonar. O engurgitamento jugular é um sinal muito comum da gente encontrar com comprometimento de ventrículo direito, né? E o ictus de VD também, e ele está demonstrando para a gente o quê? Ele demonstra para a gente a hipertrofia do ventrículo direito, tá? Hipertrofia de ventrículo direito aumenta, então, o tamanho do ventrículo direito, e quando a gente palpa essa região parasternal esquerda, ou parasternal mesmo, né? Do paciente, pede para ele inspirar, fazer uma leve força, né, no sentido, em sentido posterior, né, antero-posterior, a gente vai conseguir, então, perceber o batimento muito forte no externo mesmo, do ventrículo direito,
tá? E isso só vai acontecer quando esse ventrículo direito está hipertrofiado. Então, nesse caso, né, do corpo pulmonar, ele vai estar hipertrofiado, vai estar aumentado, e aí a gente vai conseguir perceber isso por meio ali da palpação do ictus de VD. Isso é muito limitado porque no paciente com DPOC, que é o paciente que normalmente vai cursar, né, com o corpo pulmonar, o diâmetro anteroposterior do tórax está aumentado, né, o que acaba dificultando bastante, né, nossa percepção do ictus de VD. A gente pode modificar a posição do paciente para tentar aproximar o coração da, da face external, mas dificulta bastante a gente achar esse sinal, mas ele é um sinal, sim, se ele estiver presente, isso vai identificar para a gente uma hipertrofia de ventrículo direito, associado, então, à história clínica, né, desse paciente que a gente colheu na anamnese, a gente consegue fazer uma associação viável para um diagnóstico, né, provavelmente de corpo pulmonar, tem diagnóstico diferencial, mas a gente vai levar em consideração toda a história do paciente, né, como a gente sempre faz, porque senão a gente está fazendo errado, né? Bom, eu falei com vocês que a gente ia conversar um pouco sobre a fisiopatologia do edema, porque tem uma especificidade no corpo pulmonar, né? Então, o que que a gente vai encontrar? Existe uma distensão repetida, né, do ventrículo direito por conta dessa sobrecarga, por conta da hipertrofia, a gente acaba tendo essa distensão repetida do ventrículo direito e também o aumento da pressão diastólica do ventrículo direito, principalmente no sono e no exercício, tá? A pressão diastólica de VD vai aumentar no sono e no exercício, e quando o paciente DPOcítico tem exacerbações, né? Então, as exacerbações do DPOcítico, ou seja, o DPOcítico tem mais exacerbações agudas, né? Ah, ele vai ter, então, um aumento de pressão diastólica de ventrículo direito naquele momento, né? Mas o principal é quando a gente pensa em sono e exercício, porque isso vai acontecer todo dia, né? Então, isso também vai cursar ali com alguns efeitos clínicos para esse paciente. O principal deles seria o edema. O que que acontece, né? Consequentemente, a distensão repetida do ventrículo direito e o aumento da pressão diastólica do ventrículo direito, a gente tem ativação do tônus simpático e também do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E esses dois elementos aí, quando eles estão ativados, né, o simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles acabam gerando retenção hídrica e retenção salina, né? Então tem um aumento de volemia e um aumento de viscosidade sanguínea, tá? E além disso, quando a gente pensa no paciente com DPOC, ele pode ter hipercapnia, né? Isso seria um sinal muito forte de gravidade, né, da DPOC do paciente. Geralmente, um DPOC Gold 4, né? Que ele já vai estar com o máximo possível ali daquela doença, porque ele tem hipercapnia, ele já vai ser enquadrado no Gold 4, né? Na classificação de DPOC. E a hipercapnia, nesse caso, ela também vai favorecer a formação de edema, tá? Então, o edema de membros inferiores, ele seria o principal sinal que a gente encontraria no paciente com DPOC, que faria a gente pensar em corpo pulmonar e corpo pulmonar que já está grave, porque esse paciente já está tendo um acometimento ali que é visível, né, para o médico, tá? Então, isso aí é uma situação importante da gente pensar, tá? Um ponto interessante também da gente pensar na fisiopatologia, né, do corpo pulmonar, seria essa questão da redução do leito vascular pulmonar. Porque quando a gente pensa em aumento de resistência ao fluxo sanguíneo para o pulmão, a gente pode pensar que esse pulmão está fibrosado, né? A gente pode pensar que está tendo destruição, de vasos sanguíneos, né? E essa destruição de vasos sanguíneos diminui o leito vascular pulmonar, o que faz com que o mesmo volume de sangue que antes conseguia passar normalmente para o pulmão, agora sofre uma maior resistência, porque tem um leito vascular pulmonar menor, né? Isso sobrecarrega o ventrículo direito. Isso também é uma possibilidade de formação aí do corpo pulmonar, né? Então, você tem um aumento da resistência ao fluxo do VD, né? Para o pulmão, tá? E isso pode acontecer por destruição, né? Então, como é o caso, por exemplo, do enfisema pulmonar, que destrói, né, os septos alveolares, e a gente sabe que os capilares, as arteríolas que chegam ali nessa região, né, no parênquima, eles estão nos septos, né, nos septos alveolares. Então, essa destruição dos septos alveolares acaba destruindo esses vasos também, diminui o leito vascular pulmonar. Se o paciente passa por uma cirurgia torácica, né, e você tem uma ressecção de alguma parte do parênquima pulmonar, também vai diminuir leito vascular pulmonar, aumenta a resistência ao fluxo, né? A obliteração, no caso do tromboembolismo pulmonar, né, a obstrução, né, a oclusão daqueles vasos por presença de trombo, também diminui o leito vascular pulmonar, né, mesmo que virtualmente, mas diminui, né?
E a vasoconstrição, tá? A vasoconstrição, o que que ela vai gerar para a gente? Ela gera hipóxia alveolar, né? Porque tá chegando menos sangue para aquele alvéolo, né? Por conta dessa vasoconstrição, e aí por uma menor perfusão alveolar, você tem formação de hipóxia, né? O processo de hipóxia, ele está relacionado com essa fisiopatologia mesmo, em qualquer local do corpo. No pulmão não vai ser diferente, tá? Então, essa hipóxia alveolar, quando ela está crônica, ou seja, ela está acontecendo sempre, você acaba tendo um remodelamento do leito vascular por conta de inflamação, tá? Quando você tem hipóxia, né, de um tecido, isso gera um processo inflamatório, né? E acaba que, pelo fato de acontecer por muito tempo, acontecer de forma constante, você acaba tendo um remodelamento daquele local, né? E aí, nesse caso, você está remodelando quem? Você está remodelando o leito vascular pulmonar. E remodelar o leito vascular pulmonar necessariamente acaba aumentando a resistência ao fluxo também, da mesma forma, tá? Então, você vai ter hipertrofia da camada média muscular de pequenas artérias pulmonares, muscularização das arteríolas e fibrose intimal, tá? Então, todas essas modificações, né, de remodelamento mesmo, que acontecem por conta de uma inflamação crônica naquele tecido gerada por uma hipoxemia crônica, né, gerada por uma hipóxia alveolar crônica, acaba, então, diminuindo a capacidade de perfusão pulmonar, porque reduz também o leito vascular viável, né? Então, isso seria também uma possibilidade de causa, né, para o corpo pulmonar, tá? Além disso, né, além dessas duas que eu falei, o aumento da pressão intrapulmonar e a redução do leito vascular pulmonar, a gente pode pensar também em aumento da viscosidade sanguínea, tá? E o principal mecanismo para aumento de viscosidade sanguínea é a poliglobulia, né? Quando eu tenho sangue mais viscoso, esse sangue ele acaba naturalmente trazendo uma resistência maior ao fluxo, tá? Então, diminui a velocidade de fluxo. Quando esse sangue chega no o ventrículo direito tem menos capacidade de liberar esse sangue para a circulação pulmonar, então isso acaba sobrecarregando também o ventrículo direito, né? Então, quando você tem uma poliglobulia, você aumenta a viscosidade sanguínea. Existem outras causas de aumento de viscosidade, mas a poliglobulia é o que vai aumentar mais, assim, essencialmente falando, né, a viscosidade sanguínea, né? E aí, quando você tem poliglobulia, ela pode ser uma poliglobulia primária, né, que é aquela quando você tem uma alteração, né, da atividade, um aumento da atividade da medula óssea, produzindo mais leucócitos, né? E a secundária, que é a mais comum relacionada ao corpo pulmonar, né? Que está relacionado com uma hipoventilação alveolar, né? E o paciente que tem DPOC, ele vai ter uma hipoventilação alveolar, né? Então, isso já é um quadro possível, né, de ser encontrado no paciente com DPOC, poliglobulia, né? Além do fato de que uma hipoxemia, uma hipóxia alveolar crônica gera inflamação, então você também tem uma poliglobulia, tá? Por conta dessas questões. A pessoa que está em altitudes elevadas, né? Então, ela tende a ter uma poliglobulia também e o curto-circuito veno-arterial. Mas o principal ponto aqui seria a hipoventilação alveolar, que gera, então, uma poliglobulia secundária, que seria também mais um dos fatores que contribuem para o corpo pulmonar, né? Quando a gente pensa em corpo pulmonar crônico, quais são os possíveis quadros que a gente vai encontrar? Tem o corpo pulmonar hipertensivo, que é aquele que não cursa com a hipóxia alveolar, né? E o hipóxico, que vai cursar, então, com hipóxia alveolar, né? Quando você tem um corpo pulmonar crônico hipertensivo, qual que é a ideia desse corpo pulmonar, né? Você vai ter uma sobrecarga do ventrículo direito que advém do aumento da pressão na artéria pulmonar diretamente, né? E a pressão na artéria pulmonar diretamente, ela pode ser gerada por fibrose intersticial difusa, né? Então, o paciente que teve uma doença difusa no pulmão e que está tudo fibrosado agora por causa do processo de cicatrização, ele pode ter um aumento de resistência ao fluxo sanguíneo, né? E isso gera um aumento também da pressão na artéria pulmonar, porque a pressão da artéria pulmonar é quase igual à pressão do ventrículo direito, tá? Praticamente igual. E também doenças tromboembólicas que também vão gerar, então, uma resistência ao fluxo, aumentando a pressão na artéria pulmonar, tá? Isso seria o corpo pulmonar crônico hipertensivo, menos comum do que o corpo pulmonar crônico hipóxico, né? Que seria basicamente aquele que cursa com hipóxia alveolar, né? Essa hipóxia alveolar vai ser gerada por vasoconstrição e por poliglobulia secundária, que aumenta a viscosidade sanguínea. A gente está falando disso desde o início, né? E aí, esse quadro ele vai acontecer quando a pessoa tem DPOC,
quando tem doenças restritivas ou quando tem uma insuficiência respiratória de origem central, né? E aí seria um quadro mais agudo que poderia gerar tanto poliglobulia secundária quanto vasoconstrição, né, ali dos vasos pulmonares e gerar essa hipóxia alveolar, né? E a própria hipóxia alveolar gera também esses outros quadros que vão então se retroalimentando, fazendo com que a fisiopatologia do corpo pulmonar aconteça nesse quadro, né? Mas como a gente está falando de corpo pulmonar crônico, isso não se aplica tanto assim. O que a gente precisa lembrar é que tem essa diferenciação quando tem hipóxia alveolar e quando não tem hipóxia alveolar dentro do quadro de corpo pulmonar crônico, tá? Quando a gente pensa em um paciente com DPOC, a gente tende a esperar, né, encontrar uma pressão pulmonar de no máximo 40 milímetros de mercúrio, tá? Ele não vai passar muito disso, não, né? Agora, no sono, no exercício e quando tem exacerbações, a gente pode esperar um aumento da pressão pulmonar, né? E aí vai passar de 40 milímetros de mercúrio. Então, nesses momentos aí, é quando a gente tem que ter mais cuidado com o paciente DPOcítico, tá? Quando a gente pensa em diagnóstico do corpo pulmonar, né, a gente vai pensar, olha, o paciente que tem enfisema, fibrose ou anormalidade torácica, né, então o paciente com DPOC, né, vamos resumir dessa forma, a gente vai fazer raio-x de tórax, né, a gente pode pedir um ecocardiograma e um ECG, né, porque aí você vai avaliar todos esses parâmetros aqui, né, se o paciente tem um aumento, né, da pressão sistólica do ventrículo direito, se ele tem, então, o crescimento ventricular direito, um crescimento atrial direito, isso a gente vai ver muito com o ecocardiograma, né? Doença cardíaca esquerda, doença cardíaca valvular, doença cardíaca congênita, ou seja, aqui a gente já está pensando até em diagnóstico diferencial, claramente, né? Porque a gente sempre vai pensar nisso quando vai fazer o diagnóstico, a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial. Né, o raio-x de tórax, que vai demonstrar, então, esse aumento, né, do índice é, torácico, né, principalmente, né, no caso, né, do aumento do ventrículo direito, né, a gente vai conseguir perceber isso. E quando a gente olha o raio-x de tórax em perfil, a gente vai conseguir perceber que o coração ele vai ficar ocupando ali a região ali mediastinal, né, externo-mediastinal, num volume maior, né? Então, anteriormente falando, né, quando a gente olha um raio-x de perfil, o coração vai estar ocupando mais espaço, justamente porque o ventrículo direito está aumentado, né? A gente faz o teste de função pulmonar, né? E também o estudo do sono, porque a gente sabe que o sono também vai aumentar, né, a pressão pulmonar, então a gente precisa observar como que esse paciente está se comportando no sono, tá? E até mesmo para fazer também o diagnóstico diferencial, entender se esse paciente tem um distúrbio de sono que está piorando o quadro dele, tá? E aí pode se confundir com corpo pulmonar, né? A cintilografia basicamente vai demonstrar para a gente se tem tromboembolismo crônico, tá? O paciente que tem esse fator, né? Muitas vezes é genético, é congênito, né? De ser trombolítico, né? Ele pode ter várias formações de trombo que geram várias tromboembolias pequenininhas que geram também um aumento de pressão pulmonar, tá? Então isso também é algo que a gente vai observar muito bem com a cintilografia, tá? Teste de autoanticorpo para a gente ver se tem alguma causa esclerodérmica, né? E do aparelho respiratório em geral, vasculite. Isso a gente também está usando para o diagnóstico diferencial. Teste de HIV, é importante a gente saber se esse paciente tem HIV ou não, tá? Prova de função hepática, para a gente fazer o diagnóstico diferencial com hipertensão porto-pulmonar, né? Ah, e o teste funcional, né? O teste de 6 minutos de caminhada, cateterismo direito e o teste vasodilatador também da mesma forma vão servir bem para o diagnóstico. Além desses testes, a gente tem que pensar sempre história clínica, né? Então tem que ser condizente, paciente com DPOC ou um paciente tabagista, né? Tabagista pesado. É, a gente vai pensar, né? Ele está apresentando sintomatologia, edema de membro inferior, dispneia, né? É um paciente que pode ter pré-síncope, né? Que seria a lipotímia, né? Ou lipotimia, né? Então a gente vai observar então essas características no paciente, até mesmo para estadiar a gravidade aí dessa doença nesse paciente, tá? Paciente que não tem nenhum acometimento, né, funcional por conta do corpo pulmonar, ele é um paciente de grau leve, grau 1, né? E aí vai passando. Então, o paciente que tem um leve acometimento, o paciente que tem um moderado acometimento, o paciente que não consegue sair de casa por conta de dispneia, porque fica tendo pré-síncope o tempo todo. Então, tem essas alterações também que a gente vai considerar na hora do diagnóstico, né? E até mesmo por estadiamento. E a gente tem que pensar também o seguinte, na hora de fazer o exame físico, a gente vai poder observar o ictus de VD palpável, né? Não vai ser sempre, porque lembrando que o diâmetro anteroposterior do tórax desse paciente está aumentado, se ele é DPOcítico,
tá? E também a gente pode ter um aumento, né, uma hiperfonese da segunda bulha, principalmente em foco pulmonar na hora da ausculta cardíaca. Isso também vai ser influenciado pelo aumento do diâmetro anterior-posterior do tórax, então não é algo que a gente vai esperar sempre encontrar no exame físico desse paciente, mas se a gente encontrar, vai ajudar no diagnóstico também da mesma forma, tá? Então, é basicamente a gente pensar em fazer o exame de imagem para ver se tem, né, um aumento mesmo desse coração. Pode ser que no exame físico a gente consiga identificar alguma alteração, mas a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial da mesma forma, né? E quando a gente pensa em tratamento, né, a gente vai pensar, então, em cessar tabagismo, né, como sempre, até porque o tabagismo está totalmente relacionado com DPOC, né? Então, a gente sabe que 90% dos pacientes que têm DPOC, eles eram tabagistas ou são tabagistas, né? E 30% dos tabagistas vão desenvolver DPOC ao longo da vida. Então, a gente tem que pensar sempre em cessação de tabagismo, né? E aí, quando a gente pensa em doença obstrutiva, a gente tem que olhar o VF1, né? Então, quando a gente pensa no VF1, ele tem uma diminuição numa pessoa que não é tabagista de 25 a 30 ml por ano, né? No tabagista, ele diminui cerca de 80 ml por ano, tá? Então, é uma diferença enorme. O paciente precisa parar de fumar necessariamente, tá? Não tem como ele continuar fumando e esperar uma melhora do quadro, porque não vai melhorar, né? A reabilitação pulmonar, porque isso vai aumentar, né, a funcionalidade e a independência do indivíduo, porque ele aumenta, então, a sua tolerância ao exercício, a sua tolerância, a sua resistência ao esforço, né? Então, o paciente que aumenta a tolerância e resistência ao esforço, ele tende a melhorar, né? Especialmente quando ele está tendo dispneia, ele vai melhorar essa dispneia, né? Porque ele está tendo agora uma maior resistência ao esforço, tá? E aí, isso quem vai fazer vai ser o fisioterapeuta, né? Na reabilitação pulmonar, tá? O paciente pode fazer oxigenoterapia e ele deve, inclusive, tá? Porque houve, né, demonstrações de que isso diminui muito a mortalidade, tá? Então, o paciente fazer oxigenoterapia contínua, tá? A gente ainda não sabe muito bem, é, necessariamente por que que isso melhora a função do ventrículo direito. Pode ser porque melhora, né, a oxigenação dos tecidos do miocárdio, mas a gente ainda não sabe necessariamente por quê, mas a gente sabe que funciona. Então, a gente vai fazer, tá? Uso de digitálicos, tá? Principalmente para pacientes com corpo pulmonar e insuficiência ventricular esquerda ou biventricular, mas se esse paciente tiver uma insuficiência do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo normal, os digitálicos não vão ajudar, eles não vão funcionar, podem ser bem perigosos. Então a gente tem que saber muito bem com qual paciente que a gente está lidando para a gente utilizar esses medicamentos, tá? Uso de diuréticos, porque vai aliviar os sintomas, né? Então vai diminuir a volemia, diminuir a sobrecarga do ventrículo direito, né? Diminui o retorno venoso, que também diminui a sobrecarga do ventrículo direito, e também vai diminuir congestão, vai diminuir edema, né? Então vai melhorar os sintomas do paciente, tá? Então a gente utiliza bastante diuréticos aí nesse caso, tá? Principalmente diuréticos como a furosemida, que vão ajudar, né? Em alguns casos é lógico que a gente tem que fazer o manejo, porque existem contraindicações em pacientes cardiopatas e tudo mais, tá? Então a gente tem que pensar muito bem, mas o diurético vai ajudar bastante, tá? Os anticoagulantes, a gente vai utilizar pensando em trombose, tá? Então, a trombose como parte da fisiopatologia da hipertensão pulmonar primária, né? Então, a gente vai utilizar anticoagulantes nesse caso, tá? Então, a gente vai usar doses baixas de varfarina, visando um RNI de 2 a 2,5 vezes a referência, tá? Então, tem que fazer o controle com RNI utilizando varfarina, né? Então, a gente pode utilizar esse medicamento. Óxido nítrico por inalação, a gente vai utilizar mais em quadros agudos, tá? Quando tem uma hipoxemia aguda ou uma hipertensão pulmonar muito grave, pode ser que esse paciente se beneficie do óxido nítrico por inalação. A gente não vai utilizar em todos os pacientes, não, é mais em quadros agudos mesmo, tá? Os análogos de prostaciclinas, né? Também vão ajudar bastante, eles vão gerar uma redução de mortalidade e um aumento de funcionalidade do paciente, tá? As prostaciclinas, elas são prostaglandinas vasodilatadoras, tá? Então, quando a gente usa um análogo de prostaciclina, a gente está gerando vasodilatação, que aumenta a perfusão, diminui a resistência, diminui a sobrecarga de ventrículo direito, então ajuda bastante nesses quadros, tá? E os inibidores de fosfodiesterase 5, né, que vão aumentar a atividade de óxido nítrico e de BNP, né? E óxido nítrico e BNP, eles vão fazer o quê? Eles aumentam a produção do GMP cíclico, e a produção do GMP cíclico aumenta a vasodilatação pulmonar. Então, quando você gera um aumento da atividade do óxido nítrico e do BNP, você está gerando também um aumento da produção de GMP cíclico, que gera o aumento também
da vasodilatação pulmonar, que também vai diminuir, né, a sobrecarga do ventrículo direito, tá? Então, essas são as opções terapêuticas que a gente tem. Lógico que existem outras, né? A gente pode pensar, por exemplo, no bloqueador de canal de cálcio, né? Mas aí a gente tem que avaliar muito bem esse paciente e fazer um controle muito pertinho, né? Muito certinho desse paciente, porque o BCC, se ele for utilizado da forma incorreta, né, em pacientes com insuficiência cardíaca, ele pode aumentar a chance de morte súbita, tá? Então a gente tem que fazer um controle muito bem feito. Existe sim evidência de que ele pode ajudar, né, no corpo pulmonar, mas a gente tem que escolher a dedo o paciente que vai poder utilizar, porque um paciente com instabilidade hemodinâmica, por exemplo, ele não pode chegar nem perto do bloqueador de canal de cálcio, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar esse medicamento, mas é basicamente isso que a gente tem com relação ao tratamento do corpo pulmonar, né? Então, é uma condição necessariamente que começa no pulmão e vai acabar impactando o coração, né? E a gente sabe que o que impacta o coração pode impactar o coração inteiro, né? Então, a gente tem no primeiro momento, né? O ventrículo direito sendo impactado, mas isso pode impactar as outras estruturas cardíacas também e a funcionalidade do coração como um todo, né? E aí lembrar que quando a gente encontra o paciente com edema de membros inferiores e DPOC, a gente vai pensar diretamente no corpo pulmonar, tem que fazer exame de imagem, tem que fazer vários testes, né, para poder fazer o diagnóstico diferencial, mas é ecocardiograma, radiografia de tórax, né, a gente pode fazer o cateterismo do ventrículo direito, eletrocardiograma, tem alguns sinais que vão aparecer no eletrocardiograma para a gente ver sobrecarga de ventrículo direito, né? Então, existem várias formas de a gente fazer esse diagnóstico e, lógico, entender, né, o conceito e a fisiopatologia dessa doença, porque é muito importante e pode ser que a gente encontre isso na nossa prática, provavelmente a gente vai encontrar na nossa prática, né? Então, foi isso, tá, gente? Isso que eu queria comentar com vocês sobre corpo pulmonar. Espero que esse vídeo tenha ajudado, né, nos estudos de vocês e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!